Os eventos da última semana da vida mortal do Salvador, Jesus Cristo, são os de maior importância na história do mundo. Esses 8 dias, do domingo de Ramos ao domingo de ressurreição, mudaram tudo. Eles nos dão esperança. Eles nos mostram que pecado e morte nunca prevalecerão. Esses 8 dias começam com Jesus chegando na cidade de Jerusalém para celebrar o festival da Páscoa. Ao entendermos melhor a Páscoa e as festas de primavera judaicas, ganhamos mais perspectiva na Semana Santa, na expiação e triunfo sobre todas as coisas de Cristo, nosso Cordeiro de Páscoa. Páscoa foi celebrada pela primeira vez pelos israelitas, quando eles foram libertos do Egito, depois de terem vivido em cativeiro por 400 anos. Como parte da sua libertação, o Senhor ordenou que no 10º dia do primeiro mês, o povo deveria selecionar um cordeiro sem mancha e trazer às suas casas pelos próximos 4 dias. Durante esse período, a família examinaria o cordeiro por imperfeições e muito provavelmente se apegaria a esse cordeirinho. A família também limparia sua casa de todos os produtos fermentados. Fermento, ou levedo, simboliza a impureza, porque ele pode rapidamente estragar e embolorar. No 14º dia do mês, perto da noite, o povo mataria o cordeiro sem lhe quebrar nenhum dos ossos. Usando um ramo de hisopo, eles cobririam o batente da porta com o sangue do cordeiro. Esse era um sinal para que o anjo destruidor passasse e preservasse o primogênito daquela casa. O Senhor também ordenou que a família deveria se reunir naquela noite e partilhar do jantar preparado do cordeiro, pão ázimo ou não fermentado, e ervas amargosas. O pão ázimo representava a pressa ao sair do Egito, os israelitas não tendo tempo suficiente para permitir que o pão crescesse. As ervas amargosas representavam a amargura do cativeiro e escravidão. De acordo com uma tradição judaica instituída mais tarde, vinho também fazia parte do jantar como um símbolo de alegria e redenção. Uma vez livre da escravidão, Israel deveria comemorar a Páscoa todo ano para ajudar a lembrar da mão poderosa de Deus em libertá-los do cativeiro. Junto da Páscoa, cada primavera, os filhos de Israel deveriam celebrar a festa dos pães ázimos e a observância das primícias. A festa dos pães ázimos começava no dia após a Páscoa e durava 7 dias, do 15º ao 21º dia do mês. Durante esse período, nenhum fermento poderia ser consumido, de novo, comemorando a saída apressada dos filhos de Israel do Egito. A oferta das primícias era celebrada no dia seguinte, ao primeiro sábado da festa dos pães ázimos. Na noite do sábado, os sacerdotes ceifariam o melhor molho de cevada e o traria para o templo para ser separado e moído. De manhã, a farinha era misturada com óleo de oliva e de olíbano, o frankincense, e um punhado era queimado no altar. A oferta das primícias simbolizava a gratidão do povo ao dar primeiro a Deus uma oferta antes mesmo de usufruírem da estação de colheita. Com essa compreensão das celebrações da Páscoa, vamos agora examinar o significado poderoso dos eventos da Semana Santa. De acordo com os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus entrou em Jerusalém no 10º dia do mês, o mesmo dia que o povo estava selecionando seus cordeiros pascais. Ao mesmo tempo, no dia em que chamamos Domingo de Ramos, Jesus foi recebido por brado de adoração e aceitação. Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascal, então entra na casa de seu pai, o Templo de Jerusalém, enquanto os cordeiros eram trazidos às casas dos judeus para ali viverem pelos seus últimos 4 dias de vida. Ao entrar nas cortes do templo, Jesus limpou a casa de seu pai da impureza, expulsando os cambistas daquele espaço sagrado. Ao mesmo tempo, todos os judeus estariam removendo de suas casas todos os produtos do fermento. Os próximos poucos dias da Semana Santa, de segunda a quarta, seriam dias em que Jesus ensinaria o povo, passando a maior parte do seu tempo de novo no templo, na casa de seu pai. Mesmo momento em que os sacerdotes e o povo estavam examinando seus cordeiros em imperfeições, Jesus era interrogado pelos saduceus e fariseus, que lhe questionavam seu poder e autoridade. De acordo com Mateus, Marcos e Lucas, à véspera do 14º dia do mês,
o Salvador celebrou a Páscoa com seus discípulos. Ao se assentar à mesa com seus discípulos nessa última ceia, ele tomou os símbolos do jantar de Páscoa e os converteu em símbolos da sua própria libertação, que ele traria muito em breve. Pegou o pão ázimo e o partiu, e ensinou seus discípulos que isso representava seu corpo partido, que no dia seguinte seria despedaçado e ferido por suas causas. Ele pegou o vinho, um símbolo de alegria e redenção, e ensinou o que significaria seu sangue que seria derramado naquela noite no Getsemane. Esses dois símbolos se tornaram o que agora conhecemos como a comunhão ou sacramento da ceia do Senhor. É interessante notar que Jesus não incorporou as ervas amargosas nos símbolos do sacramento, talvez simbolizando que Cristo, em nosso lugar, tomaria a taça amarga para que nós pudéssemos partilhar do copo doce da alegria e redenção. Naquela noite, Jesus entraria no belo jardim, logo fora da cidade de Jerusalém, e expiaria e sofreria por nossos pecados. Enquanto centenas de milhares de famílias judias celebrassem a antiga redenção de Israel, Jesus estaria sofrendo no Getsemane, providenciando a verdadeira libertação. Assim como o sangue no batente protegia a antiga Israel do anjo destruidor, assim também o sangue de Cristo, derramado no Getsemane e na cruz, pode nos proteger dos efeitos do pecado e morte. Na calada da noite, Jesus foi detido, levado e julgado perante Caifás, o sumo sacerdote. O fato memorável é que, como líder sacerdote do templo, Caifás tinha responsabilidade por todas as ofertas do templo. Aqui, Jesus Cristo, como Cordeiro de Deus, foi condenado à morte pelo próprio homem que supervisionava todos os sacrifícios do templo. Jesus depois foi levado ao palácio de Pilatos, no topo da cidade, depois a Herodes e depois Pilatos de novo, onde ele foi condenado à morte. De acordo com o Evangelho de João, Jesus foi crucificado ao meio-dia e ficou pendurado na cruz em dor por muitas horas. Enquanto ficou assim, um galho de hisopo, o mesmo tipo de ramo usado para cobrir os batentes com sangue, foi erguido a Jesus. Na ponta do galho, uma esponja embebida em vinagre ou vinho barato, para ajudar com a dor excruciante. Então, às 3 horas, Mateus conta que Jesus morreu, esperando sua última respiração de vida mortal. Sobre os eventos da Semana Santa, há 3 discrepâncias na sequência entre os 4 evangelhos, e uma das maiores diferenças é que João põe a Páscoa no dia seguinte, não na noite da última ceia. Isso quer dizer que, de acordo com João, ao mesmo tempo em que os cordeiros de Páscoa estariam sendo mortos no templo, que era por volta de 3 a 5 horas da tarde, Jesus morreu na cruz por todos os filhos de Deus. O simbolismo é extraordinário. Jesus Cristo, que era sem pecado, sem mancha, foi morto na mesma hora que os cordeiros pascais. João também nota que enquanto outros 2 homens condenados tiveram suas pernas quebradas, Jesus só teve uma lança lhe perfurando o lado, cumprindo com o requisito de que o cordeiro pascual fosse morto sem ossos quebrados. O corpo de Cristo foi então depositado numa tumba emprestada, na qual no sábado, o sábado judaico, o corpo mortal de Jesus descansaria de todos os labores. No dia seguinte, no domingo, o primeiro dia da semana, Jesus se levantou da morte, sobrepujando todas as coisas. De acordo com o Evangelho de João, Jesus se levantou dos mortos na mesma hora em que as primícias eram oferecidas no templo, assim cumprindo esse aspecto da lei, e como Paulo declara, as primícias dos que dormem. O poderoso simbolismo é inegável. Jesus parece usar cada aspecto das festas da primavera para ajudar os judeus a entender seu supremo poder redentor. Ele foi escolhido pelo povo no mesmo dia que os cordeiros pascais. Jesus purificou a casa de seu pai, enquanto o povo estava limpando suas próprias casas de toda a levedura. Ele ensinou no templo e foi examinado, julgado pelos próprios sacerdotes responsáveis por todos os sacrifícios do templo. Ele sofreu e morreu, como os cordeiros de Páscoa eram mortos no templo. Ele
se levantou da morte, quando as primícias do campo eram oferecidas perante o Senhor. Jesus Cristo é nosso verdadeiro Cordeiro de Páscoa. Por causa dele, somos redimidos do cativeiro e escravidão. Por causa de seu sangue, somos protegidos do anjo destruidor e permitidos mais uma vez entrar na presença do Pai. Realmente, como João Batista exclamou: "Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo."